Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é uma noite, humanamente falando, noite bem propícia para um cobertor, bem propícia para se agasalhar e ali ficar em casa bem juntinho, bem quentinho. Mas melhor do que tudo isso é o calor do Espírito Santo, amém, amado? É o calor da presença de Deus. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, nós comentamos semana passada a respeito de algumas palavras que o apóstolo Paulo disse, dirigiu para Elimas, e o que nós comentávamos também a respeito de como alguns homens de Deus, eles davam suas vidas, suas próprias vidas por zelarem, pelo zelo que eles tinham, da palavra. E uma das coisas que nós comentamos, nós carregamos praticamente o assunto, foi de que hoje, por exemplo, praticamente conversamos muito sobre isso, sobre hoje praticamente a intenção de Satanás não é simplesmente como há um tempo atrás, destruir, por exemplo, as Escrituras, impedir que as Escrituras chegassem às mãos de muitas pessoas. Hoje já não dá mais isso para ele, porque hoje a Escritura já está na mão de muitas pessoas, no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas adquiriram o entendimento da palavra. Então hoje a estratégia ela mudou um pouco, na verdade deturpar os valores das Escrituras. Então, se, por exemplo, quando o valor daquilo que está escrito, quando, por exemplo, a palavra de Deus é poder, você crê nisso? Então, a partir do momento que eu mudo, por exemplo, algo da palavra, não creio assim como nós demos semana passada, assim como diz as Escrituras, mas como eu creio, como eu gostaria de crer, ou como me convém a crer, o que acontece? A palavra de Deus, ela, de certa forma, ela também perde o efeito na minha vida. Ela também perde o efeito. Então, para a palavra de Deus valer na minha vida e fazer a diferença, e transformar, levantar o caído e abrir portas, enfim, eu tenho que crer exatamente como Jesus diz que seria, como Jesus diz que é. Eu não posso, por exemplo, estar introduzindo métodos para crer, não, eu creio assim, eu creio nisso, eu creio naquilo, isso que eu posso deixar de lado. A palavra, a Escritura toda é inspirada por Deus. E eu não posso deixar a verdade de Deus de lado na minha vida. Ou eu quero ela toda para mim, ou de certa forma, nós demos também, eu acredito que nós demos também, naquilo que está escrito lá, uma das últimas palavras, um dos últimos versículos lá de Apocalipse, nós lemos sobre isso, sobre aquele que tira e aquele que acrescenta na palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, está quase falhando. Deuteronômio capítulo 4, tem a semana inteira. Está escrito isso também, E, bom, já falei em Deuteronômio 4, eu vou lá para Deuteronômio 4. Bom, depois a gente vai para Apocalipse. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. O quinto livro de Moisés. O livro de Moisés foi inspirado por Deus para escrever. Tem um versículo que é o próximo, que é o chave, mas eu vou ler desde o primeiro. Deuteronômio capítulo 4, versos 1 e 2. Você encontrou? Você prefere que eu coloque aqui ou você acompanha direto aí? Vou aproveitar para ler aqui junto com você. Vou aproveitar ler nessa versão aqui. Diz assim, olha só: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, Deus falando, para os cumprirdes, para que vivais. Ou seja, nessas poucas palavras que nós já lemos aqui, ouvir e guardar a instrução de Deus, cumprir as instruções de Deus, para quê? Para que a gente venha viver as instruções de Deus. Não, aquilo que se altera, irmão, já não é comparado como que é algo de Deus. Já foi algo adulterado, não é algo real de Deus.
Mas olha só, os juízos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus Ele deu a vossos pais, né? Mas é interessante porque aqui ele estava falando a respeito de uma Canaã física. Ele estava falando daquela Canaã que era depois do Rio Jordão, atravessando o Rio Jordão, ali do outro lado estava Canaã. Ou seja, as pessoas que não obedecessem essa palavra, o que iria acontecer com elas? Elas não iriam entrar e elas também iriam perecer, né? E assim também, é claro, quando se fala hoje, né, hoje não é mais uma Canaã, uma Canaã física, mas uma Canaã espiritual, que é a Nova Jerusalém, a cidade, como diz lá no livro de Apocalipse, e também lá em João capítulo 14, quando o próprio Senhor Jesus diz que iria preparar essa cidade, né? Então as pessoas que não crescem, e os que não creram, na verdade, eles não entraram. Os rebeldes, eles não entraram. E o que é, na verdade, alguém... parece ser uma palavra assim, muito pesada, né? Mas o que se tem, na verdade, como rebeldia? A rebeldia, a essência da rebeldia, aqui como Deus dizia no Antigo Testamento, eram as pessoas que, na verdade, elas confrontavam, na verdade, elas tinham suas próprias verdades, como, por exemplo, Corá e mais alguns outros lá, formaram uma liderança ali, fizeram uma rebelião contra a verdade de Deus, contra também Moisés, né? Mas principalmente diretamente ali contra Deus, contra a palavra dele, as ordens dele. Mas é interessante que eles não saíam dali. Eles reclamavam, murmuravam, mas estavam ali, recebendo, sabe, as bênçãos de Deus, murmurando mais ali. Então você percebe que não é diferente de algumas pessoas, daquilo que a Bíblia diz, por exemplo, quando duas pessoas não concordam, elas andam juntas. Ele poderia dizer muito bem assim, os rebeldes lá do deserto, eles poderiam dizer muito bem assim: Deus, não concordo com a tua palavra, não concordo com o teu servo Moisés, eu vou tomar meu rumo. Eles se fossem pelo deserto, é claro que eles iriam morrer, eles não iriam chegar longe, mas eles estavam ali, debaixo da nuvem, né, durante o dia, para não morrer de calor, ali sendo aquecido pela coluna de fogo, senão eles morreriam também de noite pelo frio, e murmurando, se alimentando de tudo aquilo que o povo estava se alimentando, sabe, os obedientes estavam provando, eles provavam as mesmas coisas, porque o sol nasce para todos, Deus estava abençoando ali todos por igual, porém Deus trata de maneira diferente. Então, ou seja, mas estavam murmurando contra a palavra de Deus, sendo auxiliado pela palavra e murmurando contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus. Aquilo que Deus disse através de Samuel para Saul, né? A partir de hoje, o Senhor não te quer mais. O Senhor vai levantar alguém melhor que você. Tu ouviste de Deus, né? Se rebelou contra Deus. É o ponto de Deus cansar e falar: não, Samuel, não quero mais Saul, desistir de Saul. O coração endurecido, faz aquilo que acha que tem que ser feito. Ou seja, aquilo que nós comentávamos semana passada. Os próprios homens traçam seus próprios caminhos. E lemos lá em Provérbios, durante duas passagens em Provérbios diz que o homem traça, há caminhos que para o homem parecem ser direitos, né? Exatamente iguais, estão escritos, mas o final são caminhos de morte, caminhos de destruição. E é abençoado por Deus, por exemplo, o sol vem para o temente a Deus, os servos de Deus, mas vem também para aquele que mata, para aquele que rouba, para aquele que destrói, para aquele que não tem compromisso, para aquele que é indiferente, enfim, vem para todos, vem para o mundo inteiro. Mas a ira de Deus também é derramada sobre o mundo inteiro, sobre aquele que, vamos dizer assim, está longe da proteção de Deus. A ira de Deus, existe uma ira de Deus, Deus vai derramar sobre o mundo. E isso veio lá de Gênesis, já desde quando entrou o pecado no mundo. Deus ele vai se manifestar, vai derramar a sua ira, principalmente durante a tribulação. Irmão, um período difícil, irmão. Olha, eu não gosto muito de usar essa palavra não, mas eu tenho dó do povinho que vai ficar, onde o próprio Satanás vai chegar para assolar mesmo, e sem contar o próprio Deus derramando sua ira, a ira dele sobre os que desobedeceram a palavra. Meu Deus, irmãos, Deus
Se Deus falasse cruzar os braços para nós, a gente já está perdido. A gente Deus derramando a ira dele sobre o mundo. Tá, irmãos? Se Deus retirar o Espírito Santo de nós, irmão, o sujeito já fica, viu, parece que o chão sai do lugar e fica desorientado. Imagina Deus derramando a ira dele sobre o povo. Então, eu tenho dó de quem ficar. Sinceramente, a gente tem certeza que quando a gente subir, a gente vai ter um corpo glorificado, provavelmente o sentimento seja outro, né? Porque o corpo vai ser glorificado, enfim. Mas dá dó. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Mas enfim. Olha só. Mas está escrito aqui, olha. Versículo 22 do capítulo 18. Só para a gente pegar um gancho daquilo que falamos semana passada, né? Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro, que seria bênção que a pessoa iria herdar, e na verdade Deus vai tirar isso dela. Ou seja, o nome da pessoa vai estar apagado. Por quê? Porque na verdade, se as pragas virão sobre a vida da pessoa... As igrejas que não usam a Bíblia, usam no livro, sabe, a parte, eles estão tirando, no caso, se encaixa nisso. Tem igreja que usa uma revistinha, uma outra Bíblia, e não usa a palavra, essa palavra aqui. Eles estão tirando, Na verdade, tem muitas igrejas, você fala, aquelas revistinhas de escola bíblica? Não, os testemunhos de Jeová, não, mas aí já entra pro lado de seita. Aí já é algo demoníaco mesmo. Aí já está do outro lado do mundo. Aí já são seita. Testemunho de Jeová é tudo quanto é coisa que você imagina que é contra Deus, é testemunho de Jeová. Se você estudar um pouco sobre o testemunho de Jeová, você fica revoltado com o negócio. O mormonismo que você comentou? Satanismo puro, mistura de espiritismo com maçonaria, juntou um monte de coisa que não presta e virou mormonismo. A própria revelação, né, pro Smith, né, é algo diabólico. Mas o Jeová tem uma Bíblia, não é? Ou só revista? Tem a outra Bíblia, aquela tradução Novo Mundo, uma Bíblia totalmente alterada por eles mesmos. O Mormon tem todos outros nomes, outros profetas. Tem o outro testamento, testamento de Jesus Cristo, mas tem também aquele livrinho preto lá, tem também uma Bíblia que eles usam lá. Uma Bíblia que você tem, né? Tem. Mas eles não. Eu já tive estudo, né, dos Mormons aqui em casa para poder ganhar a Bíblia daquela. Eu tive que tolerar o estudo aqui em casa, senão eu não ganharia. E aí, mas no fim do estudo, quando eu já tinha ganhado a Bíblia, a gente chegou numa conversa assim bem clara, né? Perguntando para ele, então a Bíblia não serve para nada, se você não usa a Bíblia, né? E ele disse, na Bíblia a gente usa mesmo esse livro. A Bíblia é só um paralelo, é só um livro que a gente usa para algumas consultas. O Mormon é assim. E muitas pessoas são atraídas exatamente por isso. O espiritismo também é assim. E eles não mesmo assim, não dão o braço torcendo para a grandeza. É igual cientista. Porque tem gente que tem uma mente tão errada que é assim. Tem gente, não sei se você já conversou com gente assim. A pessoa fala assim, falou de Deus, tá bom. Não. A pior perdição que alguém fala, quando a pessoa fala assim, falou de Deus, tá bom. Tá falando de Deus? Então, para mim tá ótimo. Satanás é o Deus desse século. E daí? Deus não é um nome, é um título. É complicado. Falando de Deus, a questão é o que se fala de Deus é a respeito dele e os princípios dele, onde eles vão. Um monte de gente fala de Deus aí, então, né? Daquele jeito, é só você analisar, é só você procurar os frutos nas árvores. Né? Tem muita coisa bonita por aí, mas a questão são os frutos. Jesus disse que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Pelos frutos nós conhecereis. Então você quer conhecer uma pessoa, na verdade, como ela é, fica do lado dela. Ou veja o que ela vê todo dia, o dia todo, o que ela fala, pelos lugares onde ela anda, procura compartilhar os pensamentos, você vai conhecer realmente a pessoa, quem ela é.
A essência mesmo. Jesus nos conhece assim. Jesus não conhece a gente com um terninho e brilho embaixo do braço. Assim. Isso é só uma postura. Para ele, isso é só uma postura. Tanto faz estar ministrando de terno, ou com a camiseta, ou decentemente, é claro, mas isso é só uma postura. Tem crachá, não tem credencial, não tem sempre. É coisa daqui de baixo. Ele nos conhece pelos frutos conhecereis. Tem gente que se esconde atrás disso. Por isso que nós comentamos tempo atrás. É por isso que o bandido hoje, ele usa terno. Muitos bandidos, né? Porque eles aprenderam que esse de terno é respeitado. E o pessoal tira o chapéu. Né? Chega de qualquer jeito para você ver em alguma loja, em algum lugar. O pessoal mal olha para tocar. Agora bota um social assim, gravatinho, um terninho, roupinha decente. Cafezinho. Quer um cafezinho, moço? Precisa dispensa já. Não quero café. Olha pra lá. Dá pro terno tomar café. Café lá, né? Então tem essas coisas, né? Infelizmente se julga por aquilo que a pessoa tem, não pelo que a pessoa é, como Jesus mesmo disse. Amém? Então, nós fizemos alguns comentários também a respeito da intenção, né, desse livro ser destruído, né? E o que ficaria para trás se esse livro, se a palavra de Deus fosse destruída, quando tentaram destruir, né? As portas do céu se fechariam para nós, é claro, porque a gente não conheceria a verdade, como é que os céus iam se abrir para cada um de nós. Então os céus começaram a se abrir quando? Quando o homem passou a conhecer a palavra, né? Só de Jesus, por exemplo, já se viu os céus abertos 3 vezes. Por 3 vezes, só o céu se abriu sobre Jesus, e uma voz veio do alto dizendo: esse é o meu filho amado e que eu tenho prazer. Mas tudo começou através do conhecimento da verdade. Começou a verdade, aí você pode entrar no caminho de Deus, você pode começar a fazer e cumprir a vontade de Deus. Então, se a Bíblia fosse tirada de... É por isso que quando nós falamos em, por exemplo, não é que a gente tem algo contra, mas no meu você tem. Por isso quando a gente fala, por exemplo, sobre o catolicismo romano, a gente fala que é um negócio diabólico. Diabólico mesmo. Até não muito tempo atrás se escondia as Bíblias do pessoal todo, se escondia as Bíblias. Porque para eles não era interessante que as pessoas conhecessem a verdade. E se rezavam lá as missas em latim. Enfim, a intenção não era que o povo conhecesse. A questão era essa. Quanto menos se conhecer, com mais facilidade o povo vai ser manipulado. E o que acontece nos nossos dias? Quais são os cultos que menos as pessoas frequentam? A oração, estudo, né? É o que o pastor amigo nosso sempre comentava. Você quer conhecer a igreja? Ela era segunda e terça. Era segunda-feira. Vai no culto de estudo, culto de oração, escola bíblica. A igreja ela está lá. Quem quer alguma coisa com Deus está lá. Ele comentava assim: hoje eu falo, vocês não entendem, mas um dia vocês vão entender. Então hoje a gente entende. Hoje a gente entende. Mas e por isso que as pessoas elas são manipuladas, exatamente por isso. Falou de Deus, legal, falou bonito, se apresentou bem, foi interessante, gostei. Mas na verdade isso é nada mais, nada menos do que uma carnalidade. E se você é espiritual, as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Então se você é espiritual, você vai se alegrar com aquilo que vem do Espírito. Se vem da carne para você, é meio que indiferente. Aquela identidade não testifica para você somente, diferente de um estudo, que é um bate-papo. Mas administração, louvor, aquela coisa. Por isso que nós comentamos sempre a respeito dos nossos momentos, até aproveitar que a gente está falando a respeito de doutrina, né? Mas é interessante até nos nossos momentos de se apresentar diante do Senhor. Até para ter algumas mudanças assim, até mesmo na área do louvor, assim, para ter algumas mudanças, porque é um trabalhar assim bem interessante, irmãos, porque é como, por exemplo, se eu simplesmente chegar, lá no Paraná funcionava assim, no Paraná. Chegava alguém e fazia uns... Porque a gente era bem simples assim, então a gente não tinha aquelas máquinas que passavam assim, às vezes nem tinha um arado assim à disposição. Então a gente ia fazendo aquelas... O pessoal chamava de cova, né? Fazendo as covinhas, ia jogando a semente e tampando, jogando a semente e tampando. Funcionava assim. E o outro passava para ver se estava tudo bem coberto, senão os bichinhos comiam a semente. Está escrito também em Mateus capítulo 13, deixar exposto, o maligno vem e arrebata. Então, ou seja, mas se fizesse aquele serviço mal feito, parece um serviço muito simples. Fazer um buraquinho, jogar a semente dentro, jogar terra, o que é isso? É a essência da coisa. Se não fizer isso, não vai dar aquele fruto bonito que vai sustentar você. Então,
demora mais tempo, irmão, para preparar do que para fazer. Aqui na construção a gente vê isso. Às vezes para levantar assim umas 3, 4 fiadas é rápido. Mas vai desmontar, montando, dando, leva tudo para cima e tal, e leva rápido, leva tijolo, leva não sei o que, leva tal coisa, estica a linha e tal. Passou as 2 horas, você fez. Aí para fazer você faz em meia. Então leva mais tempo para se preparar do que para fazer o trabalho. E o preparar acaba sendo muito mais importante do que o realizar, porque se tiver mal preparado, não adianta você fazer, porque vai dar problema. É por isso que se fala a respeito disso, lá em Mateus capítulo 7, a respeito da casa, o lugar onde ela é construída. Preparação, solo, procurar o solo firme para construir. Então, vamos trabalhar muito nessa área aqui, né, a respeito da preparação, do pouco tempo, na verdade, que a gente dá para Jesus, né, e para ter que sair alguma coisa, para passar para alguém. Você entendeu como funciona? Então tem que sair, tem que sair desse tempo. 1 hora a gente tem que sair alguma coisa aqui. Tem que sair alguma coisa. Primeiro a gente tem que se encontrar, tem que buscar a presença de Deus, se entregar, abrir nosso coração para Ele. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quero ser um canal na tua presença, quero ser um vaso do Senhor. Para que no ensaio já possa estar acontecendo alguma coisa. Para que no culto possa fluir. A gente fica aquela coisa mecânica. Vamos fazer. Vamos ensaiar 3, 4. Se tiver que cantar uma, Deus toma conta do resto também. Questão. Você percebe? A preparação é muito importante. Muito importante. Tanto que até um dia você vai entender isso quando você estiver ministrando, você vai ver que é interessante que quando o louvor ele flui mal, irmão, puxa, quando o louvor fala para você, é complicado, hein? Ó, depois para você estar ministrando a palavra é complicado, irmão. Você não imagina, né, João? É complicado. Às vezes a pessoa pensa assim, é a mesma coisa. Pô, não é. Se fosse fazer para qualquer um, seria. Mas Deus ele tem regra. Quem está ligado na hora assim, do culto, você sente. Sente a diferença, né? Diferente, né? Diferente quando você está numa mania de consagração, ali, aquela coisa gostosa que dá vontade de terminar o culto, depois você chega na Santa Ceia, é diferente. Diferente. Os louvores são os mesmos, tocando na mesma simplicidade, mas flui diferente. Porque a questão é o que tem ali no meio. É que nem, por exemplo, tem pessoas assim que a gente ouve e cantando e tal, tem suas gravações. Eu não vou nem citar alguns nomes, mas tem alguns que a gente tem em casa, DVD. O sujeito não canta bem. A música é simples, mas tem umas coisas ali dentro, sabe? Tem algumas coisas ali dentro, sabe, que faz diferença. Faz diferença. Olha aqui, ele fala no palco. O que faz diferença, sabe? Deixa ela lá. Só para ver se está olhando. Então, o que tem lá dentro que é o que faz diferença. E é isso que a gente busca, né? E é isso que a gente não pode perder. Não perder a essência, a presença de Deus, o que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida, né? Então, isso também nós não podemos deixar de lado. Não podemos deixar de lado. Porque até então, tempo atrás, se levava tempos para preparar alguém, por exemplo, para estar ministrando, para estar servindo até mesmo, né? Mas por quê? Porque é o que faz diferença. A diferença tem um tempo de preparação do teu trabalho lá para uma atividade, ou chega e vai fazendo. O cara fala, aperta esse botão aqui. Você vai aperta. Mas aí, depois, por que você está apertando esse aqui? Eu não sei, não dá. Isso aqui. Isso aqui. Ele é. Então não é assim, nem fora, nem para o mundo não é assim mais. Não é assim mais, nem para o mundo, quanto mais para Deus. Então muita coisa mudou, a gente precisa mudar também. Né? Então esse princípio, a impressão que mudou. O que tenta ser mudado hoje, ser destruído, é a verdade que existe dentro de nós. E muitas vezes o mundo tem por tendência colocar dentro de nós, dentro da igreja, princípios distorcidos e muitas vezes tentam nos fazer acreditar até que a mentira ela que é a verdade. E o que é certo é que é errado, e o que é errado é certo. Valores distorcidos. Né? A Bíblia fala assim, disciplina o teu filho, olha a varinha lá, não esquece dela não. As leis do mundo falam assim, se você bater, você vai
vai sobrar para você, é pepino, vai dar cama, vai dar molho, pode até perder a criança. Então, você percebe o que acontece? Né? Então, valores, irmãos, valores. A gente vai estar ministrando sobre isso daqui a uns dias, mas, por exemplo, hoje, tem pais que não entram dentro do quarto dos filhos. Os que têm quarto separado, não entra. Olha, eu falei para você que não. E na verdade, os filhos são herança do Senhor. A gente tem que estar cuidando, sabendo o que faz, quem são as amizades, quem que você anda, o que você fala. Estava ouvindo esses dias aí, irmão, a respeito de princípio. Estava ouvindo a respeito desses dias aí de um cantor bem famoso aí que está na mídia aí, não vou nem citar o nome. A gente estava ouvindo os comentários a respeito da vida do sujeito. Foi ter com o pai dele, tinha um amigo dele, né, que é esse ministério onde a gente estava, que eu estou comentando com você. Ele falou assim, o pai dele ele foi na casa do pai dele, o rapaz foi junto, seu irmão foi junto. E ele falando assim, cumprimentou o pai, e aí, como é que você está? O pai dele, como é que você está? E a tua vida com Deus, como é que está? Ele falou assim, eu quero saber como é que você está. Não estou perguntando para você, como está perguntando, como esse povinho aí que quer saber de gritar teu nome. Você é meu filho. Independente do que você lá fora, você tem que ter uma vida com Deus. E sermão de mais de meia hora, só quando encontrou. Filho dele. E aí juntou para hora antes da refeição, vamos orar, né? E ficou orando uns 40 minutos lá falando, você vai orar, quero saber como é que está a tua vida com Deus. Se a tua intimidade continua assim com Deus, ou se você se entregou que nem o mundo aí fora faz. Botou o sujeito para orar lá, né? Esfriando comida e o sujeito orando lá. E todo mundo esperando a oração dele. Então, você ora pelo momento aqui. Pai, independente do que você seja lá fora, antes de qualquer coisa, tem que ser homem de Deus. Tem que temer a Deus, independente de qualquer coisa. É para Ele que você vai prestar conta. Nós te criamos para Ele. Se esse negócio aí fora estiver estragando você, ó, esquece. Para com isso. Tem gente que ainda olha para princípios e valoriza princípios ainda. Sabe? Valoriza princípios ainda. Isso é interessante. É raro você encontrar, mas você encontra por aí ainda. Pode ter certeza disso. Viu? Amém? Amém. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é um meio. A Bíblia ela é um meio, irmão, de que a vontade de Deus ela chegue até cada um de nós. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma maneira de que a vontade de Deus ela chega para a gente saber. Eu sei que o Espírito Santo ele nos guia com toda a verdade, mas qual é a verdade que o Espírito Santo vai nos guiar? Aquela que nós não lemos? Aquela que não conhecemos? Através dessa verdade. O Espírito Santo nos guia através dessa verdade. O Espírito Santo vivifica essa palavra. A palavra é a base. O Espírito Santo é aquele que direciona. Então, como que eu vou saber, por exemplo, a respeito da verdade de Deus, o plano de Deus, o propósito dele? Palavra. Palavra. Jesus, cheio do Espírito Santo e tal, mas com o que ele debateu com Satanás lá em Mateus? Palavra. A palavra. Então, a palavra de Deus, na verdade, ela é tudo para nós. Para o cristão, ela é tudo. E, pelo menos, deve ser, né? Tudo na vida do cristão. E é por isso que se tenta muitas vezes tirar isso de cada um de nós. E quando se tira os valores, né, de Deus, os princípios de Deus, automaticamente já deixou de tirar a palavra de Deus de nós. É como se tivesse tirado. Como se tivesse tirado. É preferível você conhecer só uma página da Bíblia. Esteja só João capítulo 3 guardado no teu coração, capítulo todo guardado no teu coração, e você obedecer aquela palavra, ela toda assim, exatamente como ela é, do que você conhecer ela toda e não valorizar princípios. Não valorizar princípios de Deus. Porque a questão não é tanto o conhecimento. Precisamos conhecer? Sim. Mais do que conhecer, ou tanto quanto conhecer, é valorizar o que nós conhecemos. E carregar isso com a gente. E é essa dificuldade que essa geração tem hoje. A gente faz, a gente vai, a gente quer, mas e daí? Deus vai com a gente, Deus quer com a gente, Deus é com a gente. Comentávamos sobre isso um tempo atrás. Se faz muito hoje o que dá certo, não o que é certo. O que dá certo a gente vai bolar nossas estratégias, o que é certo a gente vai encontrar na palavra. O que é certo aqui.
Então, é interessante, irmãos, que o ser humano, ele é um ser, a gente já vai entrar direto no assunto, esse relógio aqui. O ser humano, ele é um ser, irmãos, você já vai entender já. O ser humano, o que acontece com a nossa geração? O ser humano, ele seria, irmão, sem a palavra de Deus, ele seria um eterno deprimido, sem valor. O ser humano seria a vida toda, a eternidade toda, considerado alguém sem valor, sem valores morais. O ser humano, cheio de adultério, ladrão, roubador, matador, amaldiçoado para todo sempre, seria o ser humano sem essa palavra. Isso é o ser humano, sem expectativa nenhuma de nada para nada, de nada para nada, cheio de depressão, sua vida toda para baixo. Aí você vai pensar, então, puxa, ainda bem que seria, né? Ainda tem gente assim. Não existe gente assim. E se existe gente assim, é porque está longe da vontade de Deus. É porque a verdade de Deus está gravada no coração. Quando a verdade de Deus está longe de nós, acontece tudo isso. Entra tudo isso na nossa vida, irmão. Entra a depressão, entra aquele complexo de inferioridade, é que nós acabamos de louvar a Deus com essa canção. Você tem valor por quê? Porque o Espírito Santo se move em você. Se o Espírito Santo não se mover em você, realmente você não tem valor nenhum. Porque Satanás pisa e vem com o sapato, não tem valor nenhum. Sem a presença de Deus na vida da pessoa, ela não vale nada. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Exatamente. Com o coração quebrantado e contrito. Coração endurecido, ele é Provérbios 29. Deus já chega a ponto que Deus fala: tentei demais, cara. Como aquele testemunho que nós comentamos com os irmãos dias atrás, um amigo nosso, né? Primo nosso que estava enfermo lá. O tempo todo deu as costas para Jesus. Que nada, foi pular, não ergueu o pé de um lado para o outro para passar uma muretinha de meio metro. Sentiu uma dorzinha aqui, foi para lá no hospital, está lá. O médico nem sabe dizer o que é. Está desde março na cama até agora. Ele era fortão, está magro, você olha e enxerga as costelas dele, formando até ferida de tanto ficar deitado numa posição só. O filho foi tentar pegar para colocar na maca, que deslocou aqui o negócio tão fraco que não consegue nem ser alguém de pé dele. Dependendo de tudo e de todos. Então, o homem sem Deus é assim. O homem sem Deus é exatamente assim. E agora ele chora. Primeira oportunidade eu vou para Jesus. Primeira oportunidade eu vou para Jesus. Você fica com o coração quebrantado, fica, puxa, ainda mais a gente que já meio chorando por natureza. Mas será que realmente isso tem no coração ou por causa da circunstância? Como muitos já disseram, realmente não era o que estava no coração. Então, irmão, todo homem, na verdade, que está longe da presença de Deus, tudo isso entra na vida da pessoa. Como assim? Se a pessoa tiver Jesus na vida, irmão, se ela tiver Jesus na vida, o coração dela não vai ter lugar para isso. O coração dela não vai ter lugar para isso. Sabe por quê? Quando a depressão ela pensar em entrar na vida da pessoa, o coração dela já está cheio, não vai estar vazio. Ela não vai estar vagando por aí, ela já vai estar cheia da presença de Deus. A alegria do Senhor vai estar tomando conta do coração dela já. Ela nunca vai dizer: eu sou sem valor, porque ela sabe que o preço que Jesus pagou por ela lá na cruz do Calvário, ela sabe, conhece isso. Ela nunca vai viver uma vida por aí de adultério, porque ela sabe que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. E não é isso que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, mas Ele pede para nós fidelidade, como nós sempre falamos nos domingos. Você nunca vai roubar, nunca vai matar, porque sabe que essa é a obra do diabo, é uma obra de Satanás. Todo aquele que rouba, mata e destrói, tudo que está aliançado a isso, pelo menos por um momento na vida foi inspirado por Satanás para fazer isso, porque a obra dele está ligada a ele. Por causa dele existe isso, e ele vem só para isso. Mas e quando alguém faz isso? Faz porque está longe de Deus e já adotou princípios de Satanás para a sua vida e vivem esses princípios. Tempo atrás a gente comentou sobre isso, nós parecemos, espiritualmente falando, com o nosso Pai. Qual é a obra que caminha conosco? Fidelidade, amor,
paz, olha lá os frutos do Espírito. Longanimidade, caminha conosco. O que caminha conosco? As obras do Espírito Santo, que pessoa do próprio Deus, as obras de Deus caminham conosco. Então é uma condição de filho de Deus. Agora, quando as obras de Satanás elas caminham comigo, eu me filio a ele. Jesus deixou bem claro a respeito disso lá em Mateus capítulo 8, João capítulo 8, verso 44. Vocês são filhos do diabo. Vocês querem fazer as obras dele. Os filhos de Deus, resumindo, fazem a obra de Deus. Os filhos do diabo fazem a obra do diabo. Cada um faz a obra do seu pai. Infidelidade pertence a quem? A Deus, não é? Algum dia eu vou ministrar essa palavra, tem algo preparado aí sobre os filhos de Deus e filhos do diabo. Um domingo de Santa Ceia. Eu vou separar. Não vou dizer qual, senão o irmão vai falar assim, na próxima ceia eu não venho. Nem vou dizer qual é. Mas é algo assim bem interessante. Aquilo que nos acompanha. É algo assim bem interessante. Amém, irmãos? Amém. Algum comentário? Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus, abra agora a sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso de número 15. 2 Timóteo, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu. Para Timóteo, que a gente está acostumado a ler o 2,15, é bem acostumado. Né? Capítulo 3, verso 15. Está escrito aí, irmão, na sua Bíblia. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, as sagradas escrituras, a Bíblia é sagrada, a santa palavra de Deus, como nós chamamos, elas podem nos fazer sábios para a salvação. Podem nos fazer. Por que podem fazer? Por que não fazem? Podem, dependendo da gente. Ela pode estar na nossa mão. Se eu não tomar ela para mim e não meditar nela, se eu fizer isso, se eu botar isso para mim, ela vai me fazer sábio para a salvação. Mas se eu deixar ela de lado, ela simplesmente tem um poder, mas não vai fazer. Pela fé que há em Cristo Jesus. Né? Então, na verdade, muitos acabam não tendo certeza da própria salvação. Muitos dizem, não tenho certeza da minha salvação. Dentro da igreja, a gente não pergunta, é claro, por questão de bom senso, por questão de ética, é claro, não se deve fazer isso, questão de constrangimento. Mas se você perguntar na igreja, quem é que tem certeza da salvação? Nós vamos orar agora. Nós vamos ficar pelo menos meia hora orando, clamando a volta de Jesus e orando a Deus para que Ele pelo menos volte, pelo menos para aqueles que estão preparados. Para que Deus leve agora. Senhor, vem, Senhor, faz uma colheita neste lugar, que estão preparados. A gente pode orar pela igreja toda. Tem irmão que vai se esconder debaixo da cadeira. Nossa, não ora não. Ora amanhã. Tem umas coisas para aceitar. Sim. A gente, na verdade, não está preparado. Muitas pessoas, na verdade, não estão preparadas para isso. Mas o que acontece? A distância de Deus, né, faz com que a pessoa não tenha essa certeza da salvação. Aquela coisinha que nós sempre passamos aí, aquela historinha, né, do cima do muro. Né? Então, muitas pessoas duvidam, irmãos, até mesmo, e a distância de Deus, algumas pessoas, ou muitas pessoas, quando saem da igreja, irmão, a distância de Deus faz com que elas comecem a duvidar, até mesmo da Bíblia, até mesmo do que foi escrito. Mesmo sabendo, mesmo tendo lido um dia que tudo isso foi inspirado por Deus. Aí o camarada começa a falar assim, mas foi homem que escreveu. Você fala, claro, não, Deus deu privilégio para o homem. Eu poderia mandar um cavalo escrever, mandar uma mula falar, para um cavalo escrever a mando de Deus é de menos. Aí completa com 16, né? Então, ou seja, você se lembra como que aqueles homens lá no Antigo Testamento, como que eles faziam as obras, tanto o tabernáculo como também outras coisas? Sabe o que eles faziam? O Espírito Santo vinha sobre eles, dava sabedoria para eles para fazer aquilo que Deus queria. Os negócios que Deus mandava fazer, o camarada não tinha nem ideia de como que era. O Senhor vinha com o Espírito Santo
dava sabedoria para ele fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, fez, obra realizada, o Espírito Santo se retira. Para Deus é de menos. O privilégio é nosso. Mas para Deus é de menos. A criança, o jovem, adolescente, o adulto, velho, para ele não tem problema nenhum. Se esses não clamarem, as pedras clamarão. Para ele não tem problema nenhum. Agora, o benefício, nós precisamos valorizar a oportunidade que nos foi dada. É a oportunidade rica que nós damos. É por isso que quando a gente tem um encontro com essa palavra, com esse Jesus, não, vale a pena dar a tua vida. Vale a pena dar a tua vida. Nós temos umas coisinhas para fazer hoje. Se não fosse Jesus na nossa vida, não teria nem nós, nem coisinha para fazer hoje. Você entendeu como funciona? Então, a gente valoriza mais as coisinhas do que o Deus das coisas, das grandes coisas, né? Até aqui tudo bem? Então, infelizmente, as pessoas, muitas pessoas, irmãos, olhando para princípios bíblicos, eu estava fazendo alguns comentários aí, sabe? E que infelizmente não têm esperança, elas acabam se tornando como mortas, sabe? Porque procuram ter vidas em si mesmas. E na verdade, elas tentam ganhar as suas vidas, né? E a cegueira espiritual vem sobre elas. Cada dia elas acabam se perdendo na mão de Satanás. Ou seja, Jesus falou assim, o que ele falou? Falando sobre princípios bíblicos, porque a doutrina bíblica também trata principalmente de princípios bíblicos. O que Jesus falou? Se eu tentar ganhar minha própria vida, eu vou perder ela. Se eu viver minha própria vida como eu acho que eu tenho que viver, eu vou perder. O que ele estava querendo dizer com perder? Ele estava querendo dizer que eu não vou ter a presença de Deus comigo, que eu não vou ter salvação. Ele estava querendo dizer que se eu não tiver salvação, eu vou para o inferno. Ele estava querendo dizer que ninguém tem vida em si mesmo, como ele diz lá em João capítulo 15, vós não têm, vocês têm vida em vocês mesmos, sem mim, vocês nada podem fazer. Porque ele estava querendo dizer lá em João capítulo 15, eu sou a base, eu sou o que gera a vida, eu sou o que dá a vida. É por causa de mim que vocês vivem. Em outras palavras, sabe? Por causa de mim que vocês vivem. Então, a vida, ela está aqui. Vamos supor, ela chama Jesus. Se eu estiver longe dela, corta uma árvore, parece ser cruel, mas corta o galho de uma árvore bem bonitão lá, que você achando esse aqui é bonitão. Corta ele lá e arranca ele lá. Você vai falar, esse aqui é bonitão, mas o bonitão vai morrer, vai perecer. Mesma coisa, a gente bonitão, obrigado. Se cortar, se desligar de Jesus, só assim mesmo, vai morrer, vai perecer. Sendo bonito ou feio, vai perecer. Então vai secar. E aquilo que seca, para que serve? Complementando o que Jesus disse, só serve para ser lançado fora, lançado no fogo. O sal, quando ele não servir para mais nada, para salgar, para dar o gosto, ele só serve para ser pisado pelos homens. É para isso que serve. Passar fora. Então você percebe a profundidade da palavra de Deus, daquilo que Jesus fala? A gente lê assim tão rapidinho, mas tem muita coisa por trás daquilo que Jesus fala. Ele não simplesmente joga um monte de palavras no ar. Tem coisa por trás, até daquilo, é poderoso que ele diz, mas ainda assim, se você procurar, você vai ver que tem muito mais coisa por trás do que a gente imagina. E a palavra dele não volta vazia de maneira nenhuma. É toda recheada, é rica. Cada palavra que sai da boca de Jesus é preciosa. É por isso que Maria sentou no pé do homem e falou, fala aí que eu quero te ouvir. Pode o que tem que fazer, sentou lá e esqueceu da vida. Então, por isso que ele falou, ele não disse simplesmente assim, não, deixa ela aqui, deixa ela à vontade. Ele falou assim, não. Ela ficou com a boa parte. E essa não vai ser tirada dela. Privilégio. Privilégio. Agora, hoje a gente tem o mesmo privilégio. Nos assentar com a Bíblia, com a palavra de Deus, palavra que Deus deu para o homem para que o homem tenha vida eterna. Deus deu essa palavra, olha o carinho, olha o amor de Deus para conosco. Preparou algo maravilhoso para nós, para a gente não se perder. Ele pegou e deu uma bússola, sabe? É como se a gente estivesse numa floresta. Se fosse outro, largaria lá, mas não, Deus com o amor dele, com o carinho dele, deu essa bússola aqui para a gente pudesse se direcionar para o caminho certo. O Felipe sabe disso. Vai na mata para você ver tudo igual. Você anda caminhando 2 dias para lá, você fala, não cheguei em lugar nenhum. Você pega e caminha mais 2 para lá, você vai ver que você está perdido. Estou andando em círculo. Estou andando em círculo.
Então, agora a Bíblia, se não fosse ela nas nossas vidas, a gente também estaria andando em círculo. Que nem o povo lá no deserto, então não volta aí. Quando não morrer o último rebelde, não entra na terra prometida. O último murmurador. Então, a gente sem a Bíblia é isso aqui, irmãos. Então a palavra de Deus é tudo para nós, é a nossa direção. Se a gente não pegar essa palavra, não guardar no nosso coração e valorizar os princípios, quando alguém vier dizer para você, você fala, não, é isso que está escrito, não. Está escrito isso, e Deus falou assim, assim, assim. Valorizar a palavra de Deus. Não simplesmente um livro escrito lá que eu pego de vez em quando, lá dou umas lidas lá em casa. Não. A palavra é viva, viva eficaz, está em Hebreus, viva eficaz, poderosa. Para discernir os pensamentos, as intenções do coração do homem. Poderosa, maravilhosa a palavra de Deus, irmão. Um livro que a gente tem que se apegar e por onde quer que a gente for, né? Olha só o que diz lá falando a respeito de ganhar a vida. Olha o que diz lá em Tiago capítulo 4, irmãos. Tiago capítulo 4. Como não compensa a gente tentar viver a nossa própria vida. Tiago capítulo de número 4. Na palavra de Deus. Tiago fica lá um pouquinho. Depois que você encontrar Tiago capítulo 4, procura lá o verso 13. Eu vou ler aqui, eu vou ler junto com você. Tiago capítulo 4, verso 13. Olha que maravilhoso. Olha como você vê que o homem, quando ele traça planos para ele é um falido. E nós seremos se assim nós fizermos. Somos bem-aventurados porque temos a palavra como instrução para nós. Mas olha só, Tiago capítulo 4, verso 13. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, ou seja, ela vai, ela passa. Então você percebe que a nossa vida ela passa muito rápido. E em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda glória tal como essa é humana, é maligna. Mas não é humano, quando eu decido tomar decisão assim, é maligna. Porque Satanás já encheu o coração. Satanás já encheu o coração. Lembra que nós comentamos? Não existe, por exemplo, no mundo espiritual não existe frutos do homem, frutos de Satanás e frutos do Espírito, de Deus. Não existe isso. De Deus e do diabo. Se não é de Deus, é do diabo. Tem purgatório. Isso é lindo. Tem essas coisas. Então, essa presunção é maligna, porque o Satanás já encheu o coração, porque mesmo a pessoa sendo uma pessoa boa, mas não é o princípio de Deus. Eu traçar e colocar Deus de lado dos meus planos. Senhor espera aqui, porque tem umas coisinhas que eu estou querendo fazer, e é o mesmo, Senhor, fica aqui, para a gente estar certo. Coisa do diabo. Você se lembra o que aconteceu? Nós comentamos já sobre isso também, sobre o Gadareno. Isso que é o natural que acontece, né? Quando alguém realmente está em juízo perfeito. Você lembra? Ele foi liberto. Qual foi a primeira decisão dele? Eu vou com Jesus. Eu vou atrás daquele que me libertou. Isso é um processo natural de alguém que ama a Jesus. Isso é um processo natural. Se Jesus deu uma outra ordem para ele, você vai e anuncia, tal, testifica aí, testemunha, mas enfim, essa é a obra natural. Agora, colocar os projetos na frente daquilo que é de Deus. Lembrando que a nossa vida, sabe por que a gente não pode fazer isso? Porque na verdade a vida não pertence mais a nós. Nós entregamos ela para alguém. E a nossa vida está escondida em Cristo e ela pertence a Deus. É por isso que a gente não pode fazer qualquer coisa. Então a gente pergunta para o dono dela se ele permite, se ele abençoa, se está na vontade dele. E aí aquela aproximação que a gente sempre comenta a respeito disso. Que distância que a gente está de Deus, a ponto de ouvir a voz de Deus e a direção dele. Já está um pouco antes de começar o culto. E
pastor, hoje eu não vou poder, não tá porque umas coisas para fazer. Não, não paz. Quer fazer as suas coisas. Coisas do homem. Se é que você tem paz para fazer outras coisas. Mas é coisa do homem. Mas eu tenho um dia tão atarefado. Eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus. Vai chegar um tempo que vai ficar difícil conciliar as duas coisas. Mas eu louvo a Deus por a gente trabalhar na empresa. E eu acordar 4 horas da manhã, no mesmo horário que alguns irmãos. E ter a mesma carga de horário de trabalho natural, normal. Aí, e aguentar chefe também. Eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque ninguém pode dizer assim, pelo menos para mim, pelo menos por enquanto. No fim da igreja está cansado, trabalhei, você não sabe o que é isso, pastor? Sabe? Eu não sei o que é isso. Claro que eu sei. Faz 4 anos que a gente está vivendo essa vida dupla no bom sentido, lá e cá. E às vezes botando a mão na massa, literalmente. Então, autoridade para dizer isso, estou cansado. Teve dias que eu não conseguia acordar de manhã, não conseguia levantar de manhã para trabalhar. O chefe falou assim, você rodou? Eu falei, não, eu acordei de manhã, não consegui levantar mesmo. Cheguei lá e embora. Eu consegui levantar, mas tá ruim, estou cansado. Não estou querendo férias, estou precisando de férias. E não deu, né, pai? Mas é bom. Então, mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda glória tal como esta é maligna, porque a glória que o homem traz para si, ele acha que ele é uma coisa sem Deus. A glória é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Termina com isso aí. Vai ser bem interessante, né? Ou seja, os nossos projetos, eles só valem alguma coisa se eles estiverem em Cristo. Se Cristo estiver no negócio, senão plano furado e barco furado. É melhor mudar de ideia. Bem, irmãos? Então, quando a gente fala assim a respeito de doutrinas bíblicas e princípios bíblicos, a gente já imagina aquela coisa. Mas, na verdade, irmãos, se a gente fosse traduzir tudo isso, na verdade é trazer, eu chamaria de trazer o sentido real da Bíblia, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Um pouco minhas palavras. Princípios de Deus para a nossa vida. Até aqui tudo bem? Então, é quase igual, né, irmão? Assim, a realidade do mundo de hoje, né? É quase igual, né? Você vê que hoje muitas vezes se procura tantas coisas, né? Assim, por lado humano, eu digo assim, né? A gente vem na igreja, a gente ora a Deus, mas muitas vezes, ou muito pouco se ora, por exemplo, para Deus mudar. Deus mudar a nossa vida. Senhor, muda a minha vida, Senhor. Mas normalmente a gente pede para Deus outras coisas, assim, que é por prazer da nossa carne. Bem pouco espiritualmente falando. Senhor, eu quero santificar minha vida, eu quero, Deus, me santificar a Ti, eu quero consagrar minha vida a Ti, eu quero que a minha vida seja Tua. Assim como Samuel foi entregue no templo e viveu a vida para Ti, Deus, eu quero viver uma vida para Ti. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, eu quero... Sabe? Como você faz isso? E na verdade é o que acontece na nossa vida, é o que a gente quer. Se eu não quero isso, se eu não oro assim, isso não vai ser assim na minha vida. Mas se eu quero assim, se eu busco assim, se é a minha meta, se essa é a minha oração, se essa é a minha vida diante de Deus, eu vou fazer assim. Se a minha intenção não é ouvir a voz de Deus, eu oro por qualquer coisa. Agora, se o prazer para a minha vida é ouvir a voz de Deus, eu vou orar por isso. Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Porque eu quero ter sensibilidade para ouvir a voz dele, para saber, porque eu quero sentir prazer na vontade dele para a minha vida, não simplesmente algo que é prazer para a minha carne. A carne, Jesus disse, para nada presta, para nada se aproveita. Mas a essência é o que está aqui dentro, é o que está dentro de mim, dentro de você. Isso é o que prevalece, isso é o que prevalece. O que está dentro de cada um de nós. O corpo faz um monte de besteira porque a pessoa não tem Jesus e a alma quer ser saciada. E acontece aqueles monte de coisa por aí. O sujeito sai batendo a cabeça por ele, mundo fora. Mas se a pessoa tem Jesus na vida dela, é diferente. Ele vai buscar as coisas do Espírito, ele vai buscar as coisas de Deus. Nós vamos buscar isso para nós. Porque é isso que nos mantém de pé. Irmão, sem o Senhor, a gente não é nada e não consegue nada. Com o Senhor na nossa vida, Ele nos faz ser mais que vencedores. O que é melhor para nós?
Você pegar um peixe, você pegar um peixe na tua mão, você aprender a pescar. Você vai pegar um peixe, você vai comer aquele. Depois você vai ficar com fome de novo. Se você aprender a pescar, irmão, aquilo lá valeu para a tua vida toda. Você vai ganhar a tua vida. É como um filho pródigo. Cara, a pior, desculpa a expressão, mas a pior burrice, o camarada fala assim, pai, na casa do pai ele sempre tinha, desde que nasceu. Ele fala assim, pai, me dá o que me pertence. Primeiro o pai nem tinha morrido, mas vamos lá. Me dá o que me pertence porque eu vou, saiu. Irmão, acaba. Tudo longe da presença do pai acaba. Acaba. Ele acabou, foi para lá fazendo ficou acompanhando os porcos, o chiqueirão. Então, a vida do cristão é assim. Nós temos o privilégio de quando estamos diante do Senhor. A vida ela vira assim, ela vai virando assim. A pessoa fala assim, agora está descida, tá bom, né? Tá abismo, né? Isso quer dizer precipício. É filho subir, assim, sabe? Dá um pouco mais de trabalho, mas está subindo na presença de Deus, sabe? Que nem Jesus, quando ele subiu o monte do Calvário, do que está descendo, né? Tem gente que fala assim, que bom se o mundo fosse de descida, né? Você tem ideia do que é descida? Tem as crianças que falam assim, por que a gente é subida? Por que as coisas não são só para descida, né? Descida a gente tem ideia do que é isso. Melhor é subir do que descer. Então você percebe que o céu é para cima, não é para baixo. O Senhor poderia estabelecer um reino, né, lá embaixo. Mas o reino, sendo o reino dele, ele fez assim. Então, o que não presta e estava no céu, de onde ele foi jogado? Foi jogado de cima para baixo. Então, falou em coisa de baixo, complicado. Jesus nem entrou nessa questão, ele falou, vocês são de baixo, eu sou de cima. Sou daqui não, sou do alto. E é por isso que nós vamos para o alto, né, lá onde ele está sentado. Amém, irmão? Está aqui tudo bem? Então, a pior loucura, na verdade, né, é contrariar, né, os princípios de Deus para a nossa vida. A riqueza, o trabalho, irmão, não é nada, não é nada. Eu até comentava com a minha esposa um tempo atrás, eu falava assim para ela, puxa, cara, o dia que eu tiver que sair daqui do trabalho, eu sei que vai chegar um tempo que vai ficar difícil conciliar o ministério, principalmente quando a gente tiver muitas pessoas. Eu sei que vai chegar visita, isso, aquilo, trabalho, evangelismo, aquela coisa toda. Eu sei que vai ficar assim difícil. Eu falei, eu estava sempre para puxar o trabalho da empresa aqui. Nossa, que lá parece uma cidade. E é legal. E onde você trabalha, eu trabalho em tal lugar. É pop. Mas eu pedi para Deus tirar isso do coração, para que eu tivesse trabalho. Para que o dia que Deus pedisse, ó, quero teu Isaac, quero teu trabalho. Eu não tivesse problema nenhum nisso. E a gente tem namorado um tempo atrás. Tempo atrás eu passei mal com esse negócio, né? Eu perdi a vontade até de falar para ela, cara, trabalho. Sabe que é aquela coisa que sai, mas você vivia por aquilo e aquilo era tudo para você, mas daqui a pouco o Senhor tira do coração a ponto de, é claro que você está lá e quando está lá você vai fazer o melhor. Mas não dá no coração. Não é para aquilo que Deus chamou. Sabe, amor? E é coisas que vêm de Deus, mas o que nós temos aqui embaixo não compensa se apegar às coisas daqui de baixo. Não compensa. É como aquele homem que construiu, lemos alguns dias atrás, ele construiu celeiros e a colheita foi boa e ele disse, a minha alma está tranquila, está folgada e não preciso de mais nada. E Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Alguns doidos, uns tempos atrás, lá nos tempos dos faraós, eles morriam com as riquezas, porque imaginavam que por onde eles fossem, eles iam precisar dela. Outros morriam com os animais, com animais, que imaginavam que, na escola a gente aprende isso até, que eles imaginavam que se eles ficassem perdidos em algum lugar, os animais poderiam guiar eles, né? Você vê aquela coisa que entra na cabeça da pessoa? Louco, esta noite pedirão a tua alma, né? Sei que deu um estouro aí, né, galera? Deu um estouro. A conversão lá também, quase 4 horas, menos de 4 horas da manhã, acho que umas 20 para as 4 da manhã. Bum, bum. Eu falei para minha esposa, puxa, já pensou, a questão já viaja na maionese, né?
Puxa, velho, já pensou se fosse levantamento, velho? Nossa, que coisa. Tá longe daqui. A gente conversando lá e se alegrando junto, madrugada, nós batendo um papo lá. Pois já pensou se fosse o toque da trombeta, nós ouvimos, né? Falei, puxa, aí só alegria, né? Patrão, um abraço, fui. Fica aí com o tempo que eu trabalhei, todo teu. Casa fica aí por 144 mil, fica com os TJ. Deixa a chave na porta. Se eu souber que foi. Se Jesus, é claro que eu não vou avisar ninguém, mas se eu soubesse, irmãos, eu deixava a chave na porta, deixava a moto ali com a chave certinho, para não ter nem problema para eles, para estar quebrando, para entrar. Já pode entrar para tomar posse, fica com você. Uma cartinha, assim, tá sem vontade. O número da conta é tal, o cartão está em tal lugar, é todo teu, não tem problema nenhum. Não. Porque a gente vai para aquele que é dono do ouro e da prata. O ouro para nós não vai ser um problema, porque as duas vão ser de ouro. Então, tranquilo, sem problema. Fica com o que você quer, né? Mas a gente tem muitos comentários aqui para estar fazendo, mas a gente senta ali, amado, com a Bíblia na mão, a gente começa assim a ir assim, para longe, né? Os pensamentos assim, puxa, não para aqui. Mas que o nosso pensamento, né, ele seja no Senhor, ele seja do Senhor, que ele seja para o Senhor. Eu quero encerrar com um versículo só, né? Que a nossa vida, irmão, viva a tua vida, irmãos, viva ela para o Senhor, viva ela para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor. O Senhor é o teu dono, Ele que te fez, Ele que te criou, Ele que te formou. Então viva a sua vida inteira para Ele, não entrega qualquer coisa para Jesus, não. Entrega toda a tua vida para Ele, entrega todo o teu caminho a Ele, né? E com certeza Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Com certeza o Senhor Ele tem para fazer. Se você realmente ama Jesus, se você realmente tem teu coração voltado para Ele, eu tenho certeza que Deus Ele tem muito mais para você. Quando eu falo muito mais, eu estou falando da carne. Tem mais para mim. Estou falando do Espírito. Estou falando das grandezas de Deus, onde a própria palavra nos diz que o Senhor tem nos abençoado, né, com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Falando aquilo que é Espírito. Se você estiver abundante no Espírito, irmãos, aquilo que vem para a carne é de menos. Tua carne pode estar sentindo, mas o coração, a tua alma está alegre, está satisfeita. Filipenses, capítulo de número 4. Encontrou aí, Filipenses? Capítulo de número 4. Depois que você encontrar capítulo 4, você procura, por favor. Eu vou ler a partir do versículo, para não estender muito, a partir do versículo 4. Só para não estender muito, para a gente estar encerrando. Se os irmãos tiverem algum comentário para fazer, tá bom? Está escrito assim: regozijar, mas se alegrar. Tá? E não é em algum tempo, em alguns momentos da nossa vida, mas olha só, Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Deixa eu te lembrar de novo, ó, se alegra. E ele continua dizendo assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, né, e se há algum louvor, né, nisso pensai. O que também vos aprendesses, recebesses e ouvisses e vistes, em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, olha só o que a gente faz para o Deus de paz ser conosco.
isso aqui é coisa de Deus. Se você se espelha nisso, é tua base. Base para a tua vida é isso aqui. Deus vai ter prazer de andar com você. Amém, amado? Amém, Jesus. Está aqui tudo bem? Tá bom. Alguns irmãos têm algum comentário?